gravação. Isso. Então vamos continuar aqui de onde paramos, na continuação da segunda aula, né? Aqui, ó, segunda aula, ainda na segunda aula, né? De hidrodinâmica básica 2, tá? Primeiro período de 2026. Temos tudo isso aqui e paramos aqui, tá? Agora eu vou apresentar para vocês a famosa teoria da camada limite de Prandtl, tá? Botei para gravar. Vou até conferir, cara. Você tá falando aí? Tá gravando aqui, ó. Tá vermelhinho aqui, tá? É, que vem a ser a solução. O que nós obtivemos lá com aquela relação integral da quantidade de movimento de um carro, a dificuldade ali é que você tem que chutar o perfil de velocidade para você obter lá, para resolver a teoria, o escoamento dentro da camada limite. Você tem que chutar o perfil, tá? Então existe uma certa imprecisão. Já as equações da teoria da camada limite de Prandtl, você consegue resolver exatamente, tá? A camada limite dentro da camada, escoamento dentro da camada limite. Então, falar um pouco aqui sobre Prandtl, né? Falar a ficha corrida do Prandtl, tá? Prandtl nasceu em 4 de fevereiro. Poxa, aquariano, hein? Eu nasci dia 13, hein? Puxa vida. E faleceu dia 15 de agosto. Porra, mais um pouquinho eu era gênio, hein? Mais um pouquinho. Oi? Ah, é? Pô, mais um dia eu era gênio, pô. Vamos lá. Vamos lá, ficha corrida do Prandtl. Vamos lá. Esse cara, para vocês terem uma ideia, ele é considerado o Albert Einstein da aerodinâmica, tá? Esse cara é muito bom, tá? Esse é o top do top. Foi um dos pioneiros da aerodinâmica, tendo desenvolvido a base matemática para os princípios fundamentais da aerodinâmica subsônica na década de 1920. Entre seus estudos mais importantes estão a teoria da camada limite, que nós vamos apresentar agora, a teoria do orofório fino, veremos mais adiante, na teoria potencial, e a teoria da linha de sustentação. Tá? O número de Prandtl, que aparece na equação da energia, recebeu este nome em sua homenagem. Após a ascensão de Hitler, né, ao poder e ao estabelecimento do Terceiro Reich, né, Prandtl continuou seu papel como diretor da Sociedade Kaiser Wilhelm. Durante esse período, o Ministério da Aeronáutica nazista, liderado por Hermann Göring, frequentemente usava a reputação de internacional de Prandtl como cientista para promover a agenda científica da Alemanha. Prandtl parece ter servido alegremente como embaixador do regime nazista. Escreveu em 1937 para um representante do NACA. NACA é a antiga NASA, né? Antigamente era NACA, aí passou para ser chamado de NASA. O que ele falou? Entre aspas. Eu acredito que o fascismo na Itália e o nacionalsocialismo na Alemanha representam um começo muito bom de um novo pensamento e economia. O apoio de Prandtl ao regime é aparente em suas cartas a Taylor e sua esposa em 1938 e 1939. Referindo-se ao tratamento da Alemanha nazista aos judeus, Prandtl escreveu: a luta que a Alemanha infelizmente teve que lutar contra os judeus era necessária. Prandtl também afirmou que, se houver guerra, a culpa de tê-la causado por medidas políticas está, desta vez, inequivocamente ao lado da Inglaterra. Tá? Então, felizmente, nosso amigo Prandtl era nazista. Né? Aqui você tem uma lista de alguns alunos orientados pelo Prandtl. Olha só tem fera aqui, gente. É, esse cara aqui, ó, todos eles são famosos, né? Mas os mais proeminentes aqui, ó, esse cara, Albert Betz também, limite de Betz, Blasius. Na próxima aula a gente vai falar sobre a solução de Blasius.
Buseman também. Esse aqui eu não conheço. Karman, olha só, Karman. Esse cara aqui eu não. Deixa eu ver. Bultrop, Monk, Max Monk. Vamos falar sobre. Esse Max Monk foi o que desenvolveu a teoria do aerofólio fino. Tá? Nicurat, vou falar. Vocês vão ouvir falar dele também. Chiliste, pô, Chiliste tem dois livros. Dois livros, um de que eu conheço, né? Pode ser que tenha mais, tá? Um de teoria da camada limite, é isso aqui, o livro. E outro de aerodinâmica também, idem, os dois. Só que são livros muito complicados de ler, muito pesados, muito chatos, sabe por quê? Que foi escrito em alemão e traduzido para o inglês, né? Então, imagina, né? Que maravilha, né? Não é o tipo de livro que você leva para a praia para ficar lendo. Tá? É, se alguém faz isso aqui, né? Deixa eu ver. Meia, também bastante conhecido. Enfim, pô, esses caras aí, cara, são top do top, tá? Então, imagina o Brandon, né, que foi orientador deles. Então, pra vocês terem uma ideia aí, tá? E ele desenvolveu essa teoria da camada limite, né, que a gente vai aplicar aqui uma placa plana, tá? Essa teoria da camada limite, ela é válida para altos números de Reynolds, que você sabe que para altos números de Reynolds, a camada limite é fininha, né? Então, para a camada limite, ela tem que ser fininha. O que vem a ser a camada limite, só para refrescar a memória de vocês? É uma camada próxima à superfície do corpo, né? Onde os efeitos viscosos são importantes, tá? Onde os efeitos viscosos são importantes. Então, essa teoria de Prandtl resolve o escoamento dentro da camada limite. Para alto número de Reynolds, né? E para delta sobre L muito menor do que 1, onde delta seria a espessura da camada limite e L o comprimento da placa. Então, para que você possa aplicar essa teoria da camada limite de Prandtl para resolver o escoamento sobre a placa plana, não somente o número de Reynolds tem que ser muito alto, mas também o delta sobre L tem que ser muito menor do que 1, ou seja, a camada limite tem que ser finita. Mas, professor, não estou entendendo. Pô, se para número de Reynolds alto a camada limite é fina, por que que você ainda tem que impor que ela tem que ser fina? Tá? Tudo bem, numa placa plana isso é verdade, uma placa plana aliada com escoamento. Mas, por exemplo, se você tiver um aerofólio em alto ângulo de ataque, a camada limite vai descolar. Embora o número de Reynolds seja alto, mas você vai ter uma espessura da camada limite que não vai obedecer esse delta sobre L muito menor que 1, entendeu? Então, essa teoria só é válida se a camada limite não é descolada, tá? Se não tem descolamento da camada limite. Bom, bom, essa teoria da camada limite de Prandtl, ela foi obtida através de uma análise de ordem de magnitude. Análise de ordem de magnitude. Deixa eu ver onde tem isso aí. Análise de ordem de magnitude das equações de Navier-Stokes. Está aqui, ó. Análise de ordem de magnitude das equações de Navier-Stokes. Então, na verdade, o que você faz? Você pega as equações de Navier-Stokes, impõe essas duas condições, ou seja, Reynolds alto e delta sobre L pequenininho, e aí você consegue simplificar as equações de Navier-Stokes, né? Através dessa análise também da análise de ordem de magnitude. Como é que ele fez? Não fui eu, hein? Foi ele. Então, se quiser reclamar, reclama com ele. O derrom U, derrom Y, que aliás aparece na equação da continuidade, derrom U, derrom Y, aliás não aparece não, né? Desculpa, não aparece não. O derrom U, derrom Y, ele disse, vai ser da ordem U sobre delta. Faz sentido isso para vocês? É, porque é o seguinte, por exemplo, aqui no determinado ponto, tá? A derivada aqui dentro, du dy, vai ser de ordem de U, onde U é a velocidade logo afora da camada limite e delta é a espessura da camada limite. É tipo um valor médio ali de du dy, entendeu? Então faz sentido você dizer que du dy vai ser de ordem U sobre delta, tá? Tá certo? Façamos uma análise de ordem de magnitude na equação da continuidade. Du dx
deu dx vai ser de ordem U sobre L. U sobre L, onde L é o comprimento da placa, tá? L é o comprimento da placa. E 1 sobre L, delta, isso aqui é delta, a espessura da camada limite. Hã? Claro. Sim, deu dy, deu dy, deu dy, é a mesma dimensão, tá? Deu dx seria da ordem de U sobre L, tá? Onde L é o comprimento da placa. E o dv dy? Bom, o v a gente não tem noção, né? Então vamos botar um alfazinho aqui, tá? Então o dv dy seria de ordem alfa sobre delta, tá? Mas aí é o seguinte, como raciocinou Prandtl, como é que foi o raciocínio de Prandtl? Não mexa na equação da continuidade, não mexa na equação da continuidade. Se você desprezar algum termo ali, você vai ter geração de massa no interior do teu escoamento, entendeu? Então não mexe. A equação da continuidade a gente não mexe, tá? Então, o que que acontece? A ordem de magnitude de du dx vai ser igual à ordem de magnitude de dv dy, tá? Uma vez que a gente não vai simplificar. E daí você tira aqui, e daí você tira aqui U sobre L vai ser igual a alfa sobre delta, logo alfa vai ser igual a delta sobre L. Viu? Alfa seria a ordem de magnitude da velocidade v, da componente de velocidade na direção y, tá? Façamos a mesma coisa, então, para a equação da quantidade de movimento em y. Aquela aqui, ó. Aqui os termos convectivos, termos difusivos, e aqui o gradiente de pressão. Então, a ordem de magnitude de U dv dx. U dv dx, vai, bispo. Bispo da Igreja Universal, fala aí. Vai ficar o V é delta U sobre L, isso aqui é o V, e o X, L, tá? Então vai dar a ordem de magnitude de U dv dx vai ser igual U ao quadrado, delta sobre L, U ao quadrado, delta sobre L ao quadrado. A mesma coisa aqui, o V. O V vai ser delta U sobre L, delta U sobre L. Só que aparece outro V aqui, então ao quadrado, dividido ordem de magnitude do Y vai ser delta, tá? Então essa aqui é a ordem de magnitude de V dv dy. A pressão a gente não mexe, né? Se é a ordem de magnitude da pressão, vamos fazer o seguinte, deixa a pressãozinha aqui, deixa ela aqui. O Y vai ser o delta, então aqui vai ficar a ordem de magnitude de menos 1 sobre ρ dp dy vai ficar P ρ delta. P sobre ρ delta, tá? A ordem de magnitude de Ni dρ2v dρx2 vai ser igual, deixa o Ni aqui, o Ni, que é a viscosidade cinemática, repete ela aqui. O x ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado, a ordem de magnitude. O V vai ser o delta U sobre L, beleza? Fazendo a mesma coisa para esse cara aqui. O Ni, você deixa ele aqui dentro. O y ao quadrado vai ficar aqui delta ao quadrado. E o V vai ser igual a delta U L. Delta U, delta vezes U dividido por L, beleza? Bom, agora eu vou pegar todo mundo aqui de baixo, todos esses caras aqui de baixo, e vou multiplicar por quê? Vou multiplicar por delta sobre U ao quadrado. Vou multiplicar todo mundo aqui por delta sobre U ao quadrado, tá? Tá legal? Olha o que vai resultar. Vai resultar aqui que a ordem de U dv dx vai ficar delta sobre L ao quadrado, aqui vai ficar delta sobre L ao quadrado, aqui P sobre ρ ao quadrado, aqui 1 sobre Reynolds, delta sobre L ao quadrado, e aqui 1 sobre Reynolds, beleza? Agora, fazendo o limite, quando delta sobre L tende a zero,
que é uma das hipóteses da teoria da camada limite, fazendo delta sobre L tender a zero, ou seja, fazendo esse cara tender a zero, fazer esse cara tender a zero. Esse cara aqui vai para zero também. E 1 sobre Reynolds vai para onde? Quando o Reynolds vai para infinito? Vai para zero, né? Então isso aqui vai para zero também. E esse aqui vai para zero também. Tá? E aí vai todo mundo para zero. E aí vai sobrar isso aqui. Tá? Veja que embaixo o rho ao quadrado tem dimensão de quê? Tem dimensão de pressão. Tá? E você sabe que a pressão dinâmica do escoamento é o quê? Como é que é dada a pressão dinâmica do escoamento? Meio de rho v ao quadrado, não é isso? Meio de rho v ao quadrado. É plausível de você assumir que P, o P sobre rho ao quadrado é aproximadamente da mesma ordem, que o P seja da mesma ordem de rho ao quadrado. Ou seja, P, a ordem de P sobre rho ao quadrado deve ser 1. Não vai variar. Mesmo quando delta sobre L for para zero e 1 sobre R não for para zero, o P sobre ρ ao quadrado não tem por que variar. Tá? Então, assumindo que ele seja de ordem 1, só vai sobrar esse termo. Só vai sobrar esse termo aqui, ó. Entendeu? Não tem por que P sobre ρ ao quadrado ir para zero ou ir para algum lugar quando você faz delta sobre L ir para zero ou quando você faz Reynolds ir para infinito. Ele vai ficar ali. Tá? Todo mundo vai para zero, só vai sobrar ele. Tá? Ou seja, está aqui a equação da quantidade de movimento dentro da camada limite, segundo essa análise de ordem e magnitude. O que significa isso? O que é isso aí? Que o gradiente de pressão perpendicular à parede é igual a zero. O gradiente de pressão perpendicular à parede é igual a zero. Ou seja, se o escoamento externo impõe uma pressão aqui, essa pressão é transmitida para a parede. dPdy é igual a zero dentro da camada limite. Entendeu? Então, quem vai determinar a pressão na parede vai ser o escoamento fora da camada limite. Tá? Que, aliás, os efeitos. O que houve aqui? Está calor, né? Será que. É o seguinte, o meu processador começa a aquecer, aí o sangue distribui tudo para o corpo todo, eu fico todo cheio de calor aqui, né? O processador aquece é fogo, esquenta tudo. Então, quem vai determinar a pressão na superfície da placa é o escoamento externo, que é regido pela equação de Laplace, uma vez que o gradiente de velocidade fora da camada limite é pequeno, é desprezível. Então, o escoamento é praticamente potencial. Entendeu? Beleza? Pô, rapaz, que bacana. Então, vamos lá. Então, dPdy igual a zero dentro da camada limite. Tá? Vamos analisar agora a equação da camada limite na direção x. Temos aqui os termos convectivos, termos difusivos e aqui o gradiente de pressão. A ordem de magnitude de U é U grande. Você tem U grande, U pequeno aqui, então vai ficar U 2. A ordem de magnitude de X vai dar L. A ordem de magnitude V é delta U sobre L. A ordem de magnitude U é U. E a ordem de magnitude Y é delta. Tá? Aqui, novamente, deixa lá, ou seja, o P é da ordem de ρ U ao quadrado. Então, vamos botar aqui ρ U ao quadrado no lugar da pressão. Vamos colocar ρ U ao quadrado. No lugar do X, vamos colocar aqui o L. E 1 sobre ρ repete. Aqui, viscosidade cinemática, está ela aqui. Ordem de magnitude de U é U. E de X ao quadrado, L ao quadrado. Tá? Aqui o Ni. Repete o Ni aqui. O Y ao quadrado, delta ao quadrado. E o U vai ser o mesmo. Tá legal? Agora vamos ver qual é a mágica que ele fez aqui. Ele vai multiplicar tudo por, novamente,
Ele vai multiplicar todo mundo por delta sobre u ao quadrado, tá? Vai multiplicar toda a equação aí de baixo por delta sobre u ao quadrado. E vai sobrar isso aqui, ó. Ou seja, aqui ficou ordem um, aqui ficou ordem um, aqui ficou ordem um, aqui ficou ordem um sobre Reynolds, e aqui ficou ordem delta sobre L elevado a menos 2 dividido por Reynolds. Fazendo o limite, quando delta sobre L vai para zero e quando Reynolds vai para infinito, para onde vai esse cara aqui? Vai para zero. Esses caras aqui vão ficar. E esse cara aqui, hein? Que na verdade é um sobre Reynolds, né, dividido por delta sobre L ao quadrado. Quando Reynolds vai para infinito, um sobre Reynolds vai para zero. Quando delta sobre L vai para zero, delta L ao quadrado vai para zero. Você cai numa indeterminação zero sobre zero. Entendeu? E aí a gente vai ter que fazer uma análise aí especial para esse termo aí, tá? Então existem duas possibilidades, tá? A razão ir para zero, isso se um sobre Reynolds for para zero mais rápido do que delta sobre L ao quadrado, tá? Ou a razão ir para infinito, isso se delta sobre L ao quadrado for para zero mais rápido do que um sobre Reynolds, e os dois irem para um. Pois eles vão para zero ao mesmo tempo, tá? Qual será a opção correta? A primeira, a segunda, a terceira. Vamos lá. Vamos para a primeira. O limite, quando Reynolds tende a infinito e delta sobre ele tende a zero, vai para zero. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai para zero. Isso aqui vai para zero, ferrou. Você não tem termo difusivo. Então, você não consegue nem impor a condição de não escorregamento. Não dá pra, não tem camada limite. Se você não impor a condição de não escorregamento, você não tem camada limite. Entendeu? Então, logo essa opção aí tá furada, tá errada. Tá? Viram a beleza? Viram a beleza da coisa? Como é que a gente chega à conclusão que esse cara não pode ser zero? Se for zero, não tem camada limite. Né? A princípio tem a camada limite, a gente quer determinar a equação. Se for para infinito, aí o que ele fez? Multiplicou todo mundo por delta sobre L ao quadrado, aí sobrou isso aqui. Fazendo o limite, isso aqui vai para zero, esse aqui vai para zero, esse aqui vai para zero e esse aqui vai para zero. Limite quando Reynolds tende a infinito e quando delta sobre ele tende a zero. Vai todo mundo para zero, só sobra o último cara. Só sobrou o último cara. Tá? Dá para desconfiar que está errado, né? Aí você não vai ter termo convertido, né? Sumiu, os termos convertidos vão desaparecer, só vai sobrar termo difusivo, tá? Só vai sobrar esse cara aqui. Porque todo mundo aqui vai para zero, só vai sobrar esse cara aqui. Ou seja, nesse caso, a equação da teoria da camada limite na direção x se resumiria a derrom 2u, derrom y2 igual a zero, que é o perfil linear. Só integrar duas vezes, aí dá uma reta, né? Isso aqui vai dar uma reta aqui, ó, se você integrar duas vezes. E quando a condição na parede de velocidade igual a zero e a condição na fronteira externa da camada limite, velocidade igual a 1, C2 vai ser igual a zero, C1 vai ser 1 sobre delta. Aqui o perfil de velocidade dentro da camada limite seria linear, 1 sobre delta vezes y. Ou seja, você teria alguma coisa assim, ó, tá? E observe que a tensão cisalhante, quem é a tensão cisalhante? Tensão cisalhante é igual a μ derrom U sobre derrom Y, tá? Derrom U sobre derrom Y. Então veja que dentro da camada limite, a tensão cisalhante seria U, aliás, μ delta, né? Basta você derivar o U em relação a Y, né? Multiplicar pelo μ vai dar μu sobre delta, isso para Y menor do que delta. Então você teria uma tensão cisalhante constante dentro da camada limite e fora da camada limite, né? Como o perfil de velocidade é uniforme, a tensão cisalhante é zero. A natureza não permite isso. Você tem uma descontinuidade da tensão cisalhante. Entendeu?
Veja que a tensão cisalhante é descontínua. Ela vale zero fora da camada limite e vale μ sobre delta dentro da camada limite. A natureza não permite isso. Tá? Logo, essa solução aí está errada. A natureza não permite você ter tensão cisalhante descontínua, né, no meio do escoamento. Legal? Certo? Logo, essa opção está errada. A opção que resta é a razão aqui para 1. Né? Ou seja, 1 sobre reinos e delta sobre L ao quadrado vão para zero simultaneamente, fazendo com que a razão seja unitária. Isso aqui vai ser igual a 1, aqui já era 1, aqui já era 1, aqui já era 1, né? E esse aqui vai para zero. Ou seja, o único cara que vai desaparecer é isso aí. E agora nós temos termos convectivos e temos um termo difusivo que permite a gente impor a condição de não escorregamento dentro da camada limite. Tá? Então, essa é a equação da teoria da quantidade de movimento na direção x, segundo a teoria da camada limite de Prandtl. Essa equação ela só vale dentro da camada limite, tá? Dentro da camada limite, ou seja, onde delta sobre L é pequeno e o número de rendos é alto, tá? Beleza? Então estão aqui as equações da teoria da camada limite. A equação de continuidade, quantidade de movimento na direção x, quantidade de movimento na direção y. Tá certo? Condições de contorno. A velocidade na parede U vai ser igual a zero, a velocidade V na parede vai ser igual a zero, que são as condições de não escorregamento. Agora a gente consegue impor a condição de não escorregamento. E a velocidade lá em Y igual a delta, na fronteira externa da camada limite, a velocidade U vai ser igual a U, a velocidade de escoamento livre. E condição inicial, que é a condição lá no bordo de ataque. Lá no bordo de ataque, ó. U para x igual a zero igual a infinito. Aqui deveria ter colocado o infinito também. Tá? Então, nós temos é, três condições de contorno e uma condição inicial. Se você pegar essa equação, se você analisar essa equação, tá? E você fizer uma classificação matemática, tá? Aquela que nós fizemos em métodos matemáticos, com discriminante delta, D2 menos 4AC, essa equação é parabólica. Parabólica em x, entendeu? Veja que lá em métodos matemáticos, nós vimos que a equação da difusão, que é D1, D1T igual a Ni, D1 2U, D1 x2, ela é parabólica. E uma característica de equação parabólica é que você tem uma direção que você consegue integrar, que é o tempo, no caso da equação da difusão. Você consegue integrar ao longo do tempo. Por quê? Porque você sabe que o futuro não afeta o passado. Entendeu? Até onde a gente sabe, né? Pode ser que no futuro a gente descubra, alguém revolucione a física e a gente chegue à conclusão que o futuro afeta o passado. Mas até hoje a princípio, o que acontece no futuro não afeta o passado. Isso significa que você pode integrar ao longo do tempo, tá? Porque o que você está calculando não depende lá de cima, só depende do que está acontecendo aqui embaixo, entendeu? Da mesma forma, essa equação aí, na direção x da teoria da camada limite, ela é parabólica em x. Então isso significa que você pode integrar essa equação ao longo da placa na direção x, entendeu? Você pode integrar ao longo da placa, você pode integrar ao longo de x, porque essa equação ela é parabólica em x. Ou seja, se você integrar ao longo de x, se você integrar ao longo de x, o que acontece aqui? A jusante não afeta o que acontece a montante. Então você pode integrar ao longo de x, ó, que a equação é parabólica. Viu como é importante você saber a classificação matemática? E aí você pode integrar em x uma vez só e determinar a solução. Tá? Já a equação Navier-Stokes, ela é parabólica no tempo. Tá? E aí você tem que marchar no tempo e isso aí demora pra caramba. Entendeu?
Já no caso aqui, as equações da teoria da camada limite, que são válidas apenas no interior da camada limite, elas são parabólicas na direção x. Significa que você pode integrar ao longo de x, porque o que acontece? A jusante do ponto onde você está calculando o escoamento não afeta, tá? Não afeta o escoamento, só afeta a parte de trás, tá? Tá claro isso aí, pessoal? Beleza? Então, uma descoberta interessante, né? Que a equação da quantidade de movimento na direção x da teoria da camada limite, ela é parabólica em x, tá? E aí esse é o exercício 10 que será resolvido na sexta-feira. Vamos ver aqui, temos tempo? Tempo. Vamos, então, é, fazer um pouquinho da aula 3, tá? Vamos fazer um pouco da aula 3. Vamos ver se a gente consegue, né? Então, agora aqui começamos a terceira aula de hidrodinâmica básica 2 no primeiro período de 2026. Hidrodinâmica básica 2. Agora, nós acabamos de ver, teoria da camada limite, está aqui nós pegamos as equações de Navier-Stokes, né, que nós acabamos de fazer. Nós pegamos as equações de Navier-Stokes, que são essas aqui, fizemos uma análise de ordem de magnitude e chegamos às equações da teoria da camada limite, que são válidas dentro da camada limite. Tá? E aí o Blasius, Paul Richard Eires Blasius, que foi aluno de doutorado do Prandtl, né? Ou seja, é outra fera aqui, tá? Hã? Sério? Pô, legal, cara. Bacana. Ele nasceu em Berlim, né? Em 9 de agosto de 1883. A gente não sonhava nem. E faleceu em Hamburgo, em 24 de abril de 1970, tá? É? 56? Não, que isso? Ah, é, 1970, tá certo, 1970. É. O Prando morreu. Quando é que o Prando morreu? Você se lembra quando o Prando morreu? Nem lembro, esqueci. 15 de agosto de? O ano? 56? Não é nosso contemporâneo, né? Aliás, não é meu contemporâneo. Esse cara já é. 1970 já existia, tá? Pessoal, vamos à ficha corrida aqui. Esse cara é gente boa. Esse cara aqui é gente boa. Foi um dos primeiros estudantes de Prandtl a obter uma base matemática para o arrasto devido à camada limite. Esse cara resolveu as equações da teoria camada limite com uma placa plana. Tá? Foi a primeira solução. Tá? Mas também demonstrou já em 1911 que a resistência ao escoamento através de tubos lisos pode ser expressa em função do número de Reynolds para escoamentos laminares e turbulentos. Uma de suas contribuições mais notáveis envolve a descrição da camada limite em regime permanente bidimensional desenvolvida em uma placa semi-infinita mantida paralela a um escoamento unidimensional constante, tá? É o que que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então vamos lá, vamos resolver, vamos aplicar as equações da teoria da camada limite de Prandtl para um escoamento ao redor, né, de uma placa plana alinhada ao escoamento, tá? Então, como eu falei para vocês, camada limite é uma camada próxima à superfície do corpo, onde os efeitos viscosos são importantes. Fora da camada limite, o- os gradientes de velocidade são pequenininhos, os efeitos viscosos são desprezíveis, escoamento praticamente potencial, dá para utilizar a teoria potencial. Fora da camada limite, a gente usa a teoria potencial. Então, fora da camada limite, vale a equação de Laplace, tá? Segundo a teoria da camada limite, que você pode resolver, inclusive, esquece a camada limite, quando você for resolver a equação de Laplace, esquece a camada limite. Era fininha, fininha, esquece ela, tá?
Você resolvendo o escoamento potencial ao redor de uma placa plana alinhada ao escoamento, você vai chegar à conclusão que o gradiente de pressão é zero, everywhere. Tá? Você não tem gradiente de pressão. Gradiente de pressão é igual a zero. Tá? E aí, aqui, as equações da teoria da camada limite, esse gradiente de pressão vai desaparecer. Tá? Então, a teoria potencial diz que escoamento ao redor de uma placa plana, alinhada com o escoamento, gradiente de pressão é igual a zero. Tá? Não tem nem dpdx, nem dpdy, tudo zero. É, gradiente zero. Então, pressão constante, então dpdx igual a zero. Joga esse cara fora e vai sobrar só isso aqui. Tá? E condições de contorno. Velocidade U na parede igual a zero, velocidade V na parede igual a zero, e a velocidade U na fronteira da camada limite é igual à velocidade do escoamento livre, o infinito. Tá? Beleza? Condição inicial é a velocidade aqui no bode ataque. A velocidade em x igual a zero, mas também vai ser o infinito, porque aqui você tem o escoamento uniforme se aproximando aí da placa. Tá? Bom, o que pensou, como raciocinou Blasius? Né? Como raciocinou Blasius? Pensou o seguinte, é, ele disse o seguinte, ele assumiu a possibilidade de solução autossimilar. Solução autossimilar. O que significa isso? Que através é, de uma adimensionalização das variáveis do escoamento, né, todos os perfis de velocidade convergem para um único perfil de velocidade. Então, por exemplo, você adimensionalizando a velocidade dentro da camada de limite por um infinito e a coordenada y, por isso aqui, ó, raiz quadrada de um infinito sobre nx, qualquer perfil de velocidade que você pegar aqui, ele vai chegar aqui. Onde aqui você tem o U sobre o grande e aqui você tem o eta, onde o eta é y raiz quadrada de um infinito nx. Entendeu? Qualquer perfil de velocidade que você pegar, se você fizer essa transformação aqui, você vai chegar aqui. Eles coalescem para um único perfil. Ou seja, o perfil de velocidade final não depende de x e y independentemente, mas de uma combinação entre eles, que é dado por isso aqui, ó. Depende da variável eta, tá? Então tudo sugere, tudo parece indicar que a gente está caminhando aí a possibilidade de uma solução autossimilar, né? Vamos tentar, né? Ainda não sabemos se é possível a solução autossimilar. Vamos assumir essas transformações, né? Isso aqui é o que seria a solução autossimilar, tá? Mas a gente não sabe se a gente consegue usar essas transformações, jogar na equação da teoria da camada limite e chegar numa equação que me dê U sobre U grande em função de eta. Entendeu? Entendeu, bicho? Então faz o seguinte. Aliás, essa transformação aqui, ela não vem ela foi deduzida. E quem tiver interesse, vai lá no livro do Arte não tem isso aí. Vai lá no livro do Panton, tá? E solução autossimilar de Falconer-Scan, tá? Ele tem várias equações, várias possibilidades. Existem vários tipos de escoamento que a solução autossimilar é possível, tá? No caso aqui, essa é uma delas, mas existem outras. Ele deduziu expressões para todas elas, tá? Ele generalizou. Então, isso aqui é uma solução autossimilar de Falconer-Scan, tá? Agora, o Blasius não era um cara bobo, era um cara esperto, né? Para aluno do plano não pode ser qualquer um. Ele disse o seguinte, pô, vou trabalhar com função corrente. Qual é a vantagem de você trabalhar com a função corrente? Hein? Qual é a grande vantagem de você trabalhar com a função corrente?
É que se você trabalhar com a função corrente, a equação da continuidade ela é satisfeita automaticamente, entendeu? E aí você não precisa se preocupar com a equação da continuidade, tá? Então, vamos determinar a função corrente. Vamos ver se ela existe, né? Então, U é d psi dy, né? Lembra disso? U é d rho psi d rho y. E isso vai ser igual a quê? Daqui, ó, isso vai ser o infinito f' de eta, tá? Integrando em relação a y, isso daí vai dar psi igual raiz quadrada de u infinito em x, f de eta mais uma função de x, porque aqui é a derivada parcial em relação a y, vai sobrar uma função g de x. Quanto é que vale essa função g de x? Ela tem que ser igual a zero, tá? Porque se a solução autossimilar é possível, a função corrente não pode ser função apenas de x, e sim de uma combinação de x e y, entendeu? Então, para que a gente seja coerente, esse g de x tem que ser igual a zero, tá? A função corrente não pode depender, não pode depender independentemente de x ou y, e sim de uma combinação entre eles, tá? Bom, uma vez que você determinou a função corrente, agora esquece a equação da continuidade, tá? Esquece a equação da continuidade. Ela vai ser trabalhando com a função corrente, a equação da continuidade é satisfeita automaticamente. Sabe por quê? Vocês enxergaram isso? Olha só, o U é d rho psi d rho y. O V é igual a menos d rho psi sobre d rho x. Se você jogar lá na equação da continuidade, que é d rho U sobre d rho x mais d rho V sobre d rho y, isso aqui vai dar d rho sobre d rho x de d rho psi sobre d rho y menos d rho sobre d rho y de d rho psi sobre d rho x, né? Isso vai ser quanto? Zero, tá? Assumindo que a função psi é contínua e a primeira derivada exista, você consegue inverter a ordem das derivadas, entendeu? E aí, isso aí vai dar zero. Ou seja, trabalhar com a função corrente, a grande vantagem é que você já elimina a equação da continuidade, ela já é satisfeita automaticamente, tá? Infelizmente, você só consegue trabalhar com a função corrente quando você só tem duas variáveis no escoamento. Ou seja, escoamento bidimensional, x, y, né? Ou escoamento tridimensional com simetria axial, que aí você trabalha em coordenadas cilíndricas, r θ. Aí você só tem duas variáveis e você consegue definir a função corrente, tá? Mas tridimensional geral, com três variáveis, x, y, z, esquece, tá? Não dá para definir a função corrente, tá? Bom, e aí, sendo assim, nós podemos calcular o v. Podemos calcular, olha só, podemos calcular o v, podemos calcular du dx, du dy, d2u, dy2, que aparecem na equação da quantidade de movimento em x, tá? Então, derivando, o v vai ser igual a menos d rho psi d rho x, derivando isso aqui, ó. Derivando isso aqui em relação a x. Isso daqui vai dar 1 infinito f' sobre 2y sobre x, menos 1 infinito f sobre 2 raiz quadrada de ni, 1 infinito vezes x, tá? Só você derivar isso aqui, lembrando que eta, quem é eta? Eta é igual a y, raiz quadrada de u sobre ni x, tá? Então, quando você derivar o f, se você derivar o f em relação a x, o f de eta, lembre-se que isso aqui vai ser f' vezes d rho eta sobre d rho x, tá legal? É a regra da cadeia, né? Regra da cadeia, tá? Regra da cadeia. Ou derivada da função composta, né? Porque o eta é função de x, tá? Então por isso que vai dar aqui, ó, f' aqui, tá vendo? F', beleza? Derivando u em relação a x, você já tem o u aqui, ó, só derivar. Lembrando que eta é função de x também, então d rho u, d rho x vai ser igual a menos o infinito f duas linhas sobre 2 eta sobre x. O d rho u, d rho y vai dar 1 infinito f duas linhas raiz quadrada de 1 infinito sobre ni x
E a segunda derivada de u em relação a y, isso aqui vai ser igual ao infinito, f três linhas, u infinito sobre nx, tá? Agora pega tudo isso aqui, ó. Pega tudo isso aqui e substitui na equação da quantidade de movimento na direção x da teoria da camada limite. Substitui aqui, substitui aqui, substitui aqui, substitui aqui, substitui aqui, e você vai chegar na famosa equação de Blasio. Equação de Blasio, que é uma equação diferencial ordinária em dieta, né? Uma equação diferencial ordinária de eta, né? De f em relação a eta. Tá legal? Se tivesse aparecido um coeficiente x ali multiplicando f, solução autossimilar não seria possível. Então, como desapareceu x e y da equação, só aparece o eta, que é uma combinação de x e y, tudo indica so far, so good, né? Tudo indica que, opa, solução autossimilar está parecendo plausível, né? Mas ainda não dá para dizer que sim. Por quê? Porque a gente tem que analisar as condições de contorno, condições. Como a equação de Blasio é uma equação de terceira ordem, e aqui você tem quatro condições, essas quatro condições têm que coalescer para três condições apenas. Senão a solução autossimilar não é possível. Tá? E isso acontece porque não existe uma dimensão uma dimensão natural em x e y. Não existe uma escala de comprimento natural para x e y. Tá? Que a gente está considerando uma placa semi-infinita com espessura nula. Tá? Espessura nula. Tá legal? Então não existe uma escala de comprimento natural, nem para x nem para y. Isso diz, quando isso acontece, isso sugere que solução autossimilar é possível. E agora que você vai ver aqui, ó. U. Veja que a espessura da placa é zero, tá? A gente está considerando a espessura nula. Tá? Então, por isso que eu posso dizer y igual a zero. U para y igual a zero, ou seja, na superfície da placa. Tá? Então, recorrendo aqui, ó, quanto vai valer? Olha só, daqui, U para y igual a zero vai ser igual a U infinito vezes f' de eta, onde eta é igual a y sobre raiz quadrada de U infinito sobre nx. Quando y é igual a zero, quanto é que vale o eta? Zero. Então aqui é zero. Então, U para y igual a zero é igual a zero, significa que o infinito f' de zero é igual a zero. Está aqui a primeira condição para a solução da equação de Blasio. O v para y igual a zero é igual a zero. Vamos ver aqui o v. Cadê o v aqui, ó? Para y igual a zero, esse cara vai ser igual a zero. Deixa eu ver aqui. O que eu tenho a dizer? Ah, isso aqui é igual a zero, né? Né? Isso significa que y igual a zero, eta igual a zero, significa que f de zero igual a zero. Viram isso? Viram? Que esse cara aqui é igual a zero. Aqui vai sobrar, ou seja, o v igual a zero e y igual a zero, portanto, f igual a zero. Vai sobrar isso aqui, ó. Isso aqui tudo igual a zero. Significa que f de zero é igual a zero. Enxergou, bispo? Tá? Opa! Nossa segunda condição para resolver a equação de Blasio. Agora, quando y tende a infinito, é igual a 1 infinito. Quando y tende a infinito, para onde vai o eta? Para infinito. Ou seja, pegando essa equação aqui, u para quando y vai para infinito, vai ser igual a f' de eta, também indo para infinito, de quê? Vezes o infinito aqui, que eu esqueci, né? Vai ser quanto? O infinito. Tá? Tá aqui, ó. U, quando y tem infinito,
Quando o y tende a infinito, tende para o infinito. Então, ó, o y tendendo a infinito tende para o infinito. E segundo essa equação aqui de cima, isso vai ser igual ao infinito f' de eta tendendo a infinito. Ou seja, f', quando eta tende a infinito, vai para 1. Tá aqui, ó, a terceira condição para a equação de Blas. Agora, esse cara aqui é que vai decidir. Esse cara aqui é o voto de Minerva, tá? Então vamos lá. Quando x tende a zero, vai para o infinito. Quando x tende a zero, para onde vai o eta? Quando x tende a infinito, aliás, quando x tende a zero, que eu falei, né? Falei x tende a zero. Quando x tende a zero, o eta vai para onde? Infinito, cara. Eu não falei nada sobre o y. Aonde tem determinação aqui? Então, limite, quando x tende a zero de eta vai para infinito, tá? Então você teria o que aqui? Então, quando x tende a zero, vai ser igual a o infinito, linha, o infinito de f', eta tendendo a infinito, e isso vai ser igual a o infinito, o infinito, tá? Ou seja, f' de eta tendendo a infinito tende a 1. Opa, essas duas aqui são iguais. Então, de quatro condições, restaram apenas três. Solução similar é possível, tá? A equação de Blasius, que nós obtivemos, não depende de x, y independentemente, só depende de eta. E as quatro condições convergindo para três condições, está resolvido o problema. A solução autossimilar é possível, tá? Então, a solução, o escoamento dentro da camada limite de uma placa plana, alinhada com o escoamento, resume em você resolver essa equação. Existe solução analítica? Infelizmente não existe. Tá? Não existe porque é uma equação não linear. A gente não consegue resolver isso. Então, a única solução para isso é você chegar e jogar isso no computador para resolver. E é o que eu vou mostrar na próxima aula. Não vou mostrar agora, não, porque eu esqueci de um detalhezinho lá do projeto. Hã? Então, tá o quê? A dedução? A dedução, não. Cai, cai, eu vou resolver, tá? E nós vamos obter, resolvendo isso aí, nós vamos chegar a uma tabelinha. Que aí dá para você calcular todos aqueles parâmetros através dessa tabela, mas eu vou discutir isso na próxima aula, tá? Vou discutir a aula. E o que eu quero falar, um detalhezinho que eu esqueci de falar do projeto, tá? Então, quem assistiu a aula de métodos de manhã? Quem assistiu? Você veio na aula de manhã? Então, você veio também? Eu vou repetir a mesma coisa. Você não veio. Fica aí. Fica de castigo aí. Você quem é? Leonardo? Leonardo, Leonardo, Leonardo. Leonardo, você ainda não entrou no diário de aula, né? Ah, tá. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Thiago Pangu. Eu vou repetir exatamente o que eu repeti na aula anterior. Henrique, Henrique da Silva. Quem mais? Mais ninguém, né? Isso vai acabar, essa moleza vai acabar, hein? Próxima aula, acabou a moleza. Porque realmente eu esqueci. Eu esqueci de falar sobre isso, tá? É bom que o pessoal que fez método, pode ser que eu esteja pedindo alguma coisa a mais aí. Inclusive são três cilindros, tá? Mas você fez aquele aceleração de escoamento do processador?
3 dias? Quantas iterações? 28 mil? Não, não é possível. É muito pouco em 3 dias? Ah, pô, 280. O seu computador é um i7? O meu é i5. E ele faz em 2 dias e 4 horas. 3 cilindros. Será, será que você realmente botou para acelerou esse negócio aí? Acho que não. Depois deixa eu dar uma olhada nisso aí. O teu chegou em 9? 9 o quê? 9 iterações só? Ah, divergiu? Parou no 9? Vamos ver, vamos ver. Peraí. Pessoal, só um detalhezinho, tá? Que eu falei na aula de manhã e o pessoal estava fazendo já coisa errada, tá? Um detalhezinho seguinte. Vamos dar uma olhada. Quem já está rodando velocidade 3? Olha, presta atenção, hein? A resposta para suas dúvidas pode estar aqui. Vamos lá. Projeto, vamos lá. Input, arquivo input. Quando você for rodar para velocidade 3, você tem que botar um aqui na primeira linha. Você fez isso? Tá. Aqui você tem que botar o último var, tá? Aqui você tem que botar de 2 para 3. E aqui você tem que colocar zero, início do modelo de turbulência. Você não tinha feito isso? Você tem que comer. O 100 mil é só para o primeiro, para velocidade reduzida a 2. Aí, do 3, 4, 5 em diante, começa o modelo de turbulência desde o início. Você começa no zero, tá? É importante. Eu estou desconfiado que ela deve estar fazendo alguma coisa errada ali. Ok? Agora, o que eu quero que vocês façam? Veja que voltar no input, aqui em cima. Não, aqui, que arquivo é esse aqui? Onde eu peguei? Peraí. Ué, isso aqui é hidro. Ué, eu não tinha modificado isso? Aqui você põe um, aqui você põe um, aqui você vai botar o 100, né? Se for o 100 o último, né? Aqui você vai botar, tá vendo aqui a velocidade reduzida inicial, velocidade reduzida final. Então você vai do 2 para o 3. Quando você for para o 4, 3 para 4. Aqui você vai botar 3, então, aqui, ó, na final. E aqui você, início do modelo de turbulência, você vai botar zero. Você botou zero? Não, mas teu computador é espetacular, hein? Quantas horas demora para executar? Pô, é uns 7 isso aí? Nossa, parabéns.
Tem problema. Olha, eu sabia, cara. Eu sabia, eu sabia. Sabia que. E olha que eu falei isso em sala de aula, cara. Tá? Mas, olha, sabe o que aconteceu? Você saiu da aula, né? Ah, já fiz método. Esse é o problema. Ah, então vamos lá. O que que eu quero mesmo? Ah, sim, vamos lá. Então vamos carregar aqui o TechPlot. O que que eu quero que vocês façam com a série temporal, tá? Vamos par e parte, vamos por parte, vamos por parte. Ah, já tinha carregado? Vamos carregar. Oi. Oi? Tô gravando. Aqui, ó. Aqui o vermelhinho aqui. Tem que ver isso aqui, esse vermelhinho aqui que garante que tá gravando. É o OBS Studio, né? Tá? Então vamos carregar o Série 1. Load, Série 1. Ok. Vai carregar. Tem a parte transiente inicial, vamos jogar fora. Plot, vale blanking, tá? Esse aqui é o movimento do cilindro, é o deslocamento do cilindro. Vamos jogar metade fora, vamos reter só a metade final. Aí você dá um view fit, tá? Pessoal, para você saber a amplitude, faça o seguinte: chega aqui no plot, axis, range, y1, já aparece aqui o valor mínimo e o valor máximo. Então, como é que você calcula a amplitude? O módulo do mínimo mais o módulo do máximo dividido por 2, tá? É uma forma de você determinar a amplitude. Ah, vamos aumentar aqui a espessura dessa linha. Vou botar aqui 0,4. Vamos colocar a legenda. Show legenda. Ok. Vamos jogar isso para cá. Aqui no lugar do Y, aqui, ó, vamos colocar. Aperta o botão direito. Põe o cursor em cima, aperta o botão direito e coloca cilindro 1. Tá aí o cilindro 1. Beleza? Agora vamos carregar o série 2. File, load data, cilindro 2, open, techplot. E aqui, terceira opção aqui, tá? Append data to active frame. Ou seja, ele vai reter o que tem aqui e vai adicionar o série 2, tá? Só que ele carrega o série 2 numa zona diferente, né? É por isso que você tem que vir aqui no Map Style e Create Map. X vai ser o tempo, né? Y vai ser igual ao Y mesmo. E aqui você coloca a zona 2, onde está localizado série 2, tá? Aí você dá OK. Vai aparecer aqui a série temporal. Vamos colocar aqui, mudar a cor. Vamos mudar a cor aqui, aumentar a espessura. E aqui vamos botar cilindro 2. Cilindro 2, tá? Beleza? Vamos carregar agora. Vamos carregar agora o série 3. Série 3. Open. Backplot Data Loader. Append Data to Active Frame. Ele vai criar uma zona 3 agora. Aí você tem que Create Map. Zona 3. Ok. Vamos colocar aqui um azul.
aqui 0,4 e aqui no MAP6 vamos botar cilindro 3, tá? Ok? Vamos diminuir o tamanho desse negócio aqui, que está muito grande. Vou botar 2 aqui, tá? Agora, veja que nós precisamos determinar a frequência. Tá vendo aqui esse F asterisco? Eu não falei isso, eu esqueci de falar. O F asterisco nada mais é do que a razão entre a frequência de vibração do cilindro e a frequência natural na água. Eu vou demonstrar isso mais adiante, que isso vai ser igual à velocidade reduzida, onde a velocidade reduzida, só para lembrar vocês, cadê a velocidade reduzida? Está aqui, deixa eu ampliar aqui. Velocidade reduzida é a velocidade de escoamento adimensionalizada pela frequência natural no vácuo e o diâmetro do cilindro, tá? Então, o F asterisco vai ser igual à velocidade reduzida vezes essa frequência adimensional, que é a frequência de vibração adimensionalizada pelo diâmetro e pela velocidade de escoamento. E isso aqui, ó, você já obtém direto lá dos dados. Você não precisa se preocupar em adimensionalizar, porque já está adimensionalizado. Todas as variáveis do programa são adimensionais, tá? Então já está lá. O que você medir para a frequência já é o FV vezes D sobre o infinito, tá? Vezes a raiz quadrada de um mais coeficiente de massa adicional dividido pela razão de massa, né? Coeficiente de massa adicional é igual a um, segundo a teoria potencial, e eu vou demonstrar isso depois para vocês. Então, a gente precisa determinar isso aqui, ó. FVD sobre o infinito, tá? E a gente faz isso, tá vendo que eu carreguei duas vezes? Fazendo transformada de Fourier, tá? Então, presta atenção, vamos lá. Transformada de Fourier, pessoal. Você vem aqui no Data, Fourier Transform, tá? Fourier Transform. A gente quer calcular a transformada de Fourier de quê? De Y. Hã? Estou gravando. Y, P, CD não. Queremos do Y, do deslocamento cilíndrico. Quais as zonas? Todas as zonas. Vamos fazer isso para todas as zonas, tá? Todas as zonas. Zona um, zona 2, zona 3. Não entendi nada. Não, tem que apertar o control. É, e clicar. Eu acho que com Shift também dá. Se você apertar o primeiro e botar Shift, ele vai no último, tá? Importante, ó, o pessoal saiu aí, ó. Aí depois vai fazer besteira, não vai saber. Lembra que nós jogamos fora a parte transiente? Você tem que avisar ele que você não quer usar a parte transiente. Então você vem aqui, ó, seleciona aqui, ó, Obey Source Zone Blanking. Se você não selecionar isso aqui, ele vai calcular a transformada de Fourier de tudo. Aí ela não vai saber que ela saiu, entendeu? E aí você dá, transforma, tá sendo gravado, tá? Tá sendo gravado. Você calcula a transformada e aí aparece aqui mais um frame aqui. E aí, cadê a transformada de Fourier? Quem deixou a porta aberta, por favor? Foste tu? A porta lá abre sozinha. É que tem que puxar bem e testar isso. O que acontece é o seguinte, ó, o TechPlot ele põe uma escala de 0 a 2000. E a frequência, escala de frequência, né? Eixo X, de 0 a 2000. E a frequência é 0,2, 0,17, entendeu? Então essa escala aí tá muito grande, tá tudo lá em cima lá do eixo Y. Tudo comprimido lá em cima do eixo Y. A gente tem que mudar essa escala. Clica duas vezes aqui debaixo da linha. Você vem aqui, range, X1, tá vendo aqui X1? Aí você põe aqui, pode botar zero aqui, e aqui você põe, sei lá, 0,5. Botar 0,4, 0,4 tá bom. E aí dá, e aí aparece, entendeu? Apareceu, né?
Agora, eu quero que quando vocês apresentem a série temporal, já apresentem a transformada de Fourier, tá? Uma figura só, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos diminuir o tamanho do primeiro frame aqui. Clica na borda. Vou abrir essa janelinha aqui. No lugar da altura aqui, vamos botar 4, tá? E vamos tirar a borda. Tira a borda. Beleza? Aí diminuiu o tamanho. Vamos puxar agora esse cara aqui para baixo. Clica aqui na margem. Tira a borda. A altura já é 4, mas o comprimento é 9, tá? Para ficar igual ao de cima. Aí vai dar isso aqui, tá? Aí você aperta o Ctrl, aperta a setinha apontando para cima para juntar as duas figuras aqui, ó. Viu? Eu acho que ela tá. Dá para chegar um pouquinho para a direita. Ctrl, setinha da direita. Vai ficar bem alinhado, tá? Beleza. Bom, vamos engrossar as linhas aqui da transformada de Fourier. Vamos engrossar as linhas aqui, ó, vamos engrossar. O primeiro é vermelho, o segundo é pretinho, o azul é vermelhinho, azul não, azul 0,4, 0,4, ok, close, tá? Podemos fazer aparecer a legenda, né? Plot, line legenda, ok, show legenda, aí apareceu aqui, tá? Aí, vamos identificar que uma é cilindro 1, outra é cilindro 2, outra é cilindro 3. Aí você vem aqui, ó, no Map Style, aqui, na primeira opção aqui, você vai Fourier Transform. Vamos apagar aqui esse zona 001, vou botar cilindro 1. Vamos na segunda aqui, aperta o botão direito, Fourier Transform, apaga esse cara aqui, bota cilindro 2, tá? E apaga esse cara aqui, apaga aqui o zona e coloca cilindro 3, tá? Beleza? Aí já aparece aqui, ó. O vermelhinho é Fourier Transform cilindro 1, o pretinho é Fourier Transform cilindro 2 e o azul é Fourier Transform cilindro 3. Tá legal? Agora observe que essa escala aqui no eixo Y está uma loucura, né? Porque, na verdade, o que você tem é amplitude de Y, tá? Você deveria ter amplitude de Y, mas acontece que a escala, o TechPlot, ele não normaliza a transformada de Fourier. Então a gente vai ter que fazer isso, tá? E aí você dá uma clicadazinha aqui em cima, vem aqui no Data, alterar, especificar a equação, tá? Aí você vem aqui no Dataset Information, a gente vai ter que alterar o quê? A amplitude da transformada de Fourier, que é a variável 8. O TechPlot ele usa V1, V2, V3, V4 como as variáveis, tá? Então a amplitude lá do Y, na transformada de Fourier, é o V8, variável 8, tá? Com essa informação, eu venho aqui e vou fazer o seguinte, V8 vai ser igual a V8 vezes 2 dividido pelo número de pontos da tua série temporal. Você tinha 500 mil, cortou a metade, sobrou 250 mil, né? Então, dividido por 250 mil. 1, 2, 3, tá? O que que eu quero transformar? Somente zona 1. Obrigado, hein, cara? Já fazer besteira aqui, obrigado. 250 mil, tá? O que que eu quero transformar? A, a, a transformada de Fourier, as três transformadas de Fourier, tá? Que estão na zona 4, zona 5 e zona 6, tá? Deixa eu ver. Mais alguma coisa? Eu acho que tá tudo certo. Aí é só dar aqui compute. E aí sumiu. Agora você tem que ajustar a escala do eixo Y, tá? Você clica aqui duas vezes, range, Y,
Você põe aqui de 0 a 0,15. E aí aparece de novo, tá? E aí aparece de novo. Para você determinar a frequência, quantas frequências você tem aí? Você tem dois picos aí, né? Você tem esse picozinho aqui, ó, e esse pico aqui. Significa que os teus sinais têm duas frequências, tá? Por isso que eles são irregulares. Vê que a amplitude ela está variando. Tem uma espécie de batimento ali, tá? Se fosse um seno com amplitude constante, você só teria um pico ali. Como você tem duas frequências, a tua onda ali ela é irregular, tá? Então, cada pico aqui representa uma frequência, a frequência que está contribuindo para o sinal total. E aqui no eixo Y você tem a amplitude dessa contribuição, dessa frequência, tá? Então, para você determinar a frequência do primeiro pico, você vem aqui nessa janelinha aqui, ó, nesse quadradinho aqui, e clica em cima aqui do primeiro pico. Aqui em cima, a frequência é o que está no eixo X, ó. A frequência aqui vai dar 0,119, aproximadamente 0,119. Tá? E aqui as amplitudes, aqui, ó, de cada contribuição. Contribuição do cilindro, as amplitudes da transformada de Fourier do cilindro 1, 2 e 3. Tá? Tem que pegar o segundo também, que são duas frequências. Esse aqui é o FV. FV, o que você pega aqui é isso aqui, ó. FVD sobre o infinito. Ou seja, já está dimensional. É tudo isso aqui que você pegou, tá? Então você tem duas frequências. Então, na hora que você for preencher aqui, você vai ter que colocar as duas frequências. Coloca uma em cima da outra, aumenta a altura aqui da célula, né? Para você colocar as duas frequências uma em cima da outra, tá? Tem que completar, tem que completar. Cara, lê a proposta, tá tudo lá. Eu chamei de planilha, tá? Tabela, planilha, tá? Agora você indo lá no segundo pico e observe a mesma frequência de vibração do cilindro de trás, é a mesma frequência de vibração do cilindro do meio e a mesma frequência do cilindro da frente. É a mesma frequência. Porque um está sendo excitado pelo outro, pela esquerda do outro, tá? Aí clicando aqui, ó, já cliquei, ó, tá aqui a frequência, 0,179, e aqui as contribuições para essa frequência para o cilindro 1, 2, 3. Tá legal? Beleza? Então toma cuidado. Olha, você não vai pegar a amplitude e jogar naquela fórmula. Tem que pegar a frequência, que é o eixo X, tá? É o eixo X que você tem que pegar. Beleza? As duas frequências, tem que botar as duas. Na hora que você for plotar o F asterisco em função de velocidade reduzida, você tem que botar as duas frequências, tá? Então, sugestão, põe só o símbolo, não tenta ligar as linhas. Não tenta ligar os pontos, põe só o símbolo, tá? Que para uma mesma velocidade reduzida pode ser que tenham duas frequências, tá? Aí vai aparecer os dois pontinhos, tá legal? E aí é só exportar isso aqui para você, no caso lá em que CP máximo, que você vai ter que apresentar isso no relatório, ou seja, para cada velocidade reduzida, você vai ter que determinar o A sobre D, o F asterisco e a potência média. Cada velocidade. Mas a série temporal, você só apresenta no relatório aquela correspondente a coeficiente de potência máxima, tá? Então, exporta, vem aqui, exporta, PNG pode ser, aqui, ó, all frames, tá? Essa versão aqui do Tacplot já vem aqui all frames, mas as versões antigas vem current frame. Aí ele só vai plotar um deles, tá? Aquele que você mexeu por último, entendeu? Então você tem que botar aqui, ó, toma cuidado, all frames, que ele vai plotar os dois frames, tá? E aí, ok, exporta. Eu já tinha feito isso de manhã, vou fazer de novo, vou reescrever, salvar. Vamos ver se ele gerou lá.
Então é esse gráfico que eu quero que você apresente para a velocidade reduzida correspondente ao coeficiente de potência máximo. Esse coeficiente de potência também é a eficiência do. Porque esse coeficiente de potência é a potência gerada dividida pela potência disponível, que é meio de ρ o ao cubo vezes a área, a área varrida pelo gerador, tá? Então é eficiência também. Então, por isso que eu quero saber a máxima eficiência, que é a informação onde ocorre a máxima eficiência, que seria o ponto de projeto, tá? Máxima eficiência. Beleza? Vou botar aqui. Essa aqui. Você vai ter dois desses caras aqui. Você vai ter dois F asterisco. Não, não, não. Porque o CP só depende da potência média. O coeficiente de potência ou eficiência é duas vezes a potência total dividida por um mais 2 máximo de AI sobre D, onde AI sobre D, para uma dada velocidade, você vai ter um A sobre D para o cilindro um, você vai ter um A sobre D para o cilindro 2 e um A sobre D para o cilindro 3. Pega o maior, para você jogar lá no denominador. Entendeu? A frequência não altera o CP. Tá? O máximo que você vai ter que fazer é botar duas frequências aqui. Tá? E aí, na hora que você plotar o F asterisco em função da velocidade reduzida, plota só os símbolos. Não, não tenta ligar, porque senão ele vai fazer um zigue-zague ali. Entendeu? Ele vai tentar dois pontos na mesma velocidade, vai embaralhar ali a situação, tá? Então põe só os símbolos. Tá legal? Então ficou claro que quando você tem duas frequências, é porque quando você tem mais de uma frequência, é que a onda periódica ela é irregular, tá? Se ela fosse um seno perfeito, um cosseno perfeito, apareceria só um pico ali, tá? Que legal, né? Bacana, né? Entendeu para que que serve transformada de Fourier? Ah, e essa transformada de Fourier aqui do TechPlot é um algoritmo eficiente para cálculo de transformada de Fourier, tá? É o que eles chamam de FFT, Fast Fourier Transform, tá legal? Fast Fourier Transform. O Fast Fourier Transform é um algoritmo eficiente para calcular a transformada discreta, transformada de Fourier discreta. Por que discreta? Porque você não tem uma função analítica, você tem pontos discretos. O código ele te gerou pontos discretos. Você não tem a função analítica. Se vocês fizeram o cálculo 4, vocês calcularam a transformada de Fourier numa função analítica. Aqui você não tem função analítica, você tem pontos discretos. Não existe a versão da transformada de Fourier para uma função discreta, que é chamada transformada de Fourier discreta. Tá legal? E o FFT nada mais é que um algoritmo otimizado para você calcular essa transformada de Fourier discreta. Tá? Porque se você for é, não utilizar esse algoritmo eficiente, se torna proibitivo. Por exemplo, 500 mil pontos, é porque é um somatório. Para cada ponto que você gera lá da transformada de Fourier, você tem que fazer um somatório de 500 mil. Entendeu? Então, para 500 mil pontos, você tem que fazer um somatório de 500 mil. A quantidade de cálculo é de 500 mil elevado ao quadrado. Tá? E aí, isso aí. Então, o FFT é um algoritmo otimizado que faz isso o mais rápido possível, faz bem rápido. Tá? E é a última aula que eu vou apresentar para vocês, tá? É a última aula que eu vou apresentar para vocês. Tá bom? Mas saibam que vocês já estão utilizando o FFT que está implementado aqui no TechCloud, tá bom? Alguma dúvida, senhores? Ah, tá. Deixa eu só terminar aqui a gravação. Pode trazer aqui.